Lá de volta, finalmente. Quando eu fiz aqueles vídeos a respeito dos homens atuais, né, a diferença dos homens de hoje para os de antigamente, eu recebi muita mensagem de menina, por volta de 15, 16, 18 anos, que elas estavam surpresas com o que eu tinha falado a respeito dos caras de antigamente, do tratamento, né? Elas mostraram um tipo de espanto com o que eu tava reclamando ser normal, né? Com o que eu espero de qualquer cara com o qual eu saio. Eu fiquei muito assustada com isso, cara, porque, assim, eu tenho uma prima de 18 e ela já tinha relatado pra mim que os caras são babacas mesmo, como eu citei no vídeo, né? O tipo de comportamento do cara que eu citei no vídeo é o tipo de comportamento normal que as meninas e as mulheres têm experimentado atualmente, infelizmente. Então, na verdade, o que está acontecendo é que esse comportamento ridículo, ele tá meio que se tornando comum e até mesmo aceito pelas mulheres. Então não é raro, muitas das meninas estão desistindo de tentar um relacionamento porque na cabeça delas esse é o normal dos caras, sabe? Elas não sabem que não existem caras que não são assim. É meio bizarro, né? Vocês que têm filhas, vocês têm que educar suas filhas para que elas exijam um homem à altura do que elas são. Vocês não podem continuar deixando com que essas meninas aceitem esse tipo de comportamento esdrúxulo, infantil, imbecil desses caras que eu citei nos vídeos anteriores. Não podemos normalizar esse tipo de comportamento, gente. Outro ponto importante é dar um significado bem claro do que é respeito. Respeito, gentileza, educação são coisas que tanto as meninas quanto os meninos têm que entender desde cedo. Ninguém tem que pisar em ninguém, ninguém tem que ficar correndo atrás de ninguém, ninguém tem que ficar implorando por atenção de ninguém. A gente tem que criar pessoas, gente não, porque eu não vou ter filhos, mas vocês têm que criar pessoas para que elas criem e estejam felizes em relacionamentos saudáveis, para que elas saibam identificar pessoas que são boas e saudáveis para relacionamento, e as que não são, elas tratem de pular fora o quanto antes. Com esse vídeo, eu vou tentar colocar para essas meninas e até mesmo para mulheres adultas. Infelizmente, tem muitas mulheres adultas que não têm essa noção do que é correto num relacionamento e do que elas devem esperar ou aceitar de um homem. Começando com caras que você deve evitar a todo custo. Começa com a falta de gentileza e falta de educação do homem. Olha, não acredite nesse papo idiota de que o feminismo está criando caras que são grosseiros, que está criando caras que eles têm medo de fazer um elogio, de serem educados, porque se eles forem gentis você vai colocar atrás das grades. Não acredito nesse discurso. Isso daí, esses caras babacas, eles se sentem muito incomodados com o feminismo. Só o cara imbecil se sente incomodado com o feminismo, gente. Só o tipo de cara justamente que a gente quer evitar. Eles tentam colocar pontos negativos no feminismo que não existem. Então eles dizem que a falta de gentileza e de educação advém justamente do feminismo, de como a gente quer que eles nos tratem, isso é mentira. Eles querem dizer que cavalheirismo, que educação é coisa de machista, isso não é verdade. Educação, respeito, gentileza é uma coisa que todos os seres humanos devem ter no contato com outros seres humanos. Nada justifica a falta dessas coisas para lidar com uma outra pessoa, independente do sexo da relação. Agora, se você pretende ter uma relação sexual ou amorosa ou qualquer tipo de situação afetiva com uma outra pessoa, o mínimo, pior, né? Porque o mínimo que você tem que esperar e que receber de alguém com quem você vai transar é educação e gentileza. Não custa nada o cara ser gentil, educado, carinhoso. É o mínimo que você pode oferecer para uma mulher que você quer transar, gente. Pelo amor de Deus, né? Antigamente, é aí que eu falo, né, cara? Antigamente os cafajestes
eram justamente os caras que todo mundo sabia que você não podia se apaixonar por ele, não podia ficar com ele se você fosse fácil de se apaixonar, porque você iria se machucar, porque o cara era um Dom Juan, um sedutor, mas pelo menos isso o cara sabia fazer, o cara sabia tratar o próximo com educação e com gentileza. E hoje em dia, como vocês viram naqueles comentários, né, tem muitos caras que eles são babacas mesmo, eles fazem questão de não ser tão respeitoso, tão gentil, tão educado, eles perderam as regras mínimas de educação. Então, o cara demonstrou esse tipo de comportamento, já é um alerta para você pular fora. Tá bom, vamos na prática. Eu conversei com algumas meninas e eu saquei muito bem o que tá acontecendo. O comportamento dos meninos tá tipo assim: não telefona para saber se a garota chegou bem em casa, não leva a menina em casa, não busca a menina em casa, não racha uma conta ou às vezes pede para que a menina pague, deixa a menina pagar a conta toda, sai andando na frente, faz questão de sempre passar à frente da mulher. É uma falta de educação isso. Você não tem que aceitar pouco para ter a companhia de alguém, gente. Questiona sempre isso, não normaliza esse tipo de comportamento, porque não é o comum, não é o normal. Por trás desse tipo de grosseria, desse tipo de frieza fabricada, né? Você vê que nos comentários daqueles vídeos, vocês viram que eles fabricam isso de propósito. É pensado, é de caso pensado. Outro pontinho importante demais é o machismo. Olha, o cara é machista, sai fora. Sabe por quê? Machistas costumam ser também moralistas, né? Você vai perceber que os caras que eles acham que a menina deles não pode botar um short curto, ou não pode botar uma roupa justa, ou uma foto de biquíni no Instagram. Esses caras, eles costumam ser os mais sujos. Cara, isso não é achismo, é só você procurar saber como é que eles funcionam, converse com outras mulheres e vocês vão ver que todos os namorados que elas tiveram, ou maridos, que eram mais machistas, justamente eram os mais infiéis, os mais sujos, os mais viciados em pornografia, os caras que mais davam em cima de mulheres escondido. Então são pessoas que têm duas caras, né? Eles sustentam essa pose machista de que eu tenho uma listinha de coisas que mulher não pode fazer, ou mulher minha não pode fazer, e que é incorreto, e existem dois tipos de mulher, uma que serve para casar, uma que serve para usar, e esses caras são os mais vagabundos, os mais merdas mesmo, assim. Corre desses caras, porque além de serem sujos, hipócritas, é muito provável que por trás dessa fachada de pessoa que visa o correto, né? Por trás desse cara pode existir alguém agressivo. Basicamente não existe cara que seja agressivo e não seja machista, gente. Parece que o machismo, a agressividade, a misoginia, eles andam lado a lado. Então, não tem porquê você perder o seu tempo nos dias de hoje com um cara babaca nesse grau. Porque se ele é machista e moralista, é 100% de certeza que esse cara é sujo pra caralho. Quem julga demais os outros geralmente esconde muito, né? Os caras que mais julgam as mulheres como vagabundas, como impróprias, são justamente os caras que têm uma vida estranha por debaixo dos panos, sabe? É só você procurar bem que você acaba achando. Então, corre desse tipo de homem. Aqui é engraçado que é muito interessante que esses caras, eles são bem opostos, né? Enquanto que, ao mesmo tempo, eles tentam colocar a mulher se sentindo mal. Acredite, todo esse comportamento que eu vou citar nesse vídeo aqui, que eu citei até agora, tudo é consciente, tá? Eles fazem de caso pensado, pra fazer você se sentir mal. Então, é engraçado que, embora eles ajam dessa forma, que parece, muitas meninas me disseram que elas se sentem muito largadas, muito sozinhas. Como se esses garotos, se esses homens deixassem claro pra elas que elas não são importantes na vida deles. Então, é engraçado que, embora eles sejam dessa forma, ao mesmo tempo que são assim, eles são extremamente carentes.
São homens que estão o tempo todo enchendo teu saco no WhatsApp, mandando mensagem. Quando você tá tentando manter uma distância deles, eles vão lá e ficam em cima. É como se eles não permitissem perder alguém ou até mesmo se sentir sozinhos. Eles não lidam bem com isso. Toma muito cuidado com o homem que precisa de muita atenção, que fica falando o tempo todo, que fica de conversinha o dia inteiro. Esse tipo de cara que eu tô te relatando é o tipo de homem carente. Ainda mais se for junto com os outros itens desse vídeo. Nenhuma carência é saudável, gente. Nenhuma carência é normal, sabe? A carência é um ponto muito importante de vários tipos de transtorno de personalidade. E, cara, o quanto você puder ficar longe de pessoas transtornadas, eu te indico ficar, porque, principalmente homens, os caras que são transtornados, eles querem sempre colocar a culpa de ser maluco em cima das mulheres, né? Mas, cara, um homem transtornado, ele é muito pior do que uma mulher transtornada, porque o cara tem força. Ele tem força. Ainda mais que você pare a sua vida como ela costuma exigir, como esse tipo de homem costuma exigir, né? E passe a dar atenção só a ele, mesmo que ele não dê essa atenção de volta pra você, daqui a pouco você tá afundada só nessa relação, só no cara, e você perdeu o seu fio que te liga à sua vida, às outras pessoas, ao que você tem que fazer, e não é saudável. Então, sem falar que não raro, esses caras que são super antenados em WhatsApp e afins, geralmente eles costumam manter várias relações e várias conversas com uma porrada de mulher. Então, você entende que a carência desse sujeito não vai se curar com toda a atenção do mundo que você der a ele, porque é um poço sem fim. Ele vai sempre precisar ter mais atenção, então ele tem várias mulheres para poder ficar conversando, ficar trocando nude. E, cara, não cai nessa. O cara demonstrou ser muito carente, gosta muito de ficar falando o tempo todo no WhatsApp. Você some da vida desse cara, porque é cilada, pode ter certeza. Fuja de caras que desdenhem de quaisquer coisas que remetam ao universo feminino. Esses caras mais problemáticos, eles tendem a desdenhar de tudo que tem a ver com o nosso universo. Então, se você coleciona maquiagem, você é uma babaca fútil. Enquanto que um cara que coleciona, sei lá, bonequinho dos anos 90 é um cara cult. Entende a diferença? Para que ele não consegue compreender o que acontece no seu período menstrual. Você fazer piada direto com a questão da TPM ou do período menstrual, e você desmerecer a mulher por causa disso, ou você julgar a mulher como mais fraca por conta disso, desse período do mês que ela passa, isso é bem infantil, né? Bem babaca. E tem cara que ele aproveita de verdade isso pra falar um monte de besteira e pra julgar a mulher como inferior por causa disso. Você tá lidando com um cara heterossexual que ele não consegue compreender a sua TPM ou compreender o seu período menstrual, e ele desdenha de você por causa disso, ele faz piada por causa disso, ele reclama das coisas. Mano, eu acho que ele não gosta de mulher, né? Porque assim, quando você gosta de um determinado gênero, eu vou falar por mim, tá? Eu sou hétero, eu gosto de homem. Tem coisas que eu realmente não curto daquilo ali, eu não vou entender. Mas, cara, eu amo homem, sabe? Eu acho uma coisa linda. Tem um monte de coisa que eu detesto? Tem um monte de cara que é babaca? Tem. Mas, cara, no geral, eu amo tudo que envolva a criatura do sexo masculino. Eu tento entender e eu respeito muito aquilo. Eu acho foda. Da mesma forma que os caras que eles são normais, os caras que são normais e que eles gostam de mulheres, eles não só compreendem as questões do nosso ciclo, bem como eles tentam fazer com que esse período seja o menos ruim possível. São caras que vão te fazer carinho, que vão te fazer um chá, que vão te dar um doce, vão pedir um jantar especial pra você porque você tá com cólica, sabe? É esse tipo de comportamento que é normal, gente. Pelo amor de Deus, não aceita menos que isso. O cara que for um escroto com você porque você tá de TPM, porque você tá com cólica, ele não merece sua atenção. É bem difícil que um cara que não compreenda esse tipo de coisa, é bem difícil que ele goste de mulher, sabe?
Eu tenho conversado, desde que eu fiz esses vídeos, com muitas mulheres que estudam, mulheres dentro da psicologia, né? Que estudam o comportamento desses caras atuais, desses caras babacas, e parece que existe uma linhagem de homem, que elas chamam de homoafetivo. Eles não conseguem ter afeto, respeito por mulheres, só por homens. Embora eles se considerem heterossexuais, eles sentem tesão pela figura feminina, mas eles não conseguem respeitar e amar. É um problema psicológico isso, né? Nem preciso falar. Enfim, eu quero que vocês, garotas, vocês entendam que tem muitos caras desse tipo atualmente. Então esse tipo de cara que você não deve dar moral nem mesmo para sexo, não dá material para esses caras se fazerem do ponto de vista sexual, gente. Dá o fora desse tipo de homem. Então, os sinais que a gente está falando aqui nesse vídeo demonstra muito esse tipo de cara, que ele não tem afeto por mulher, pelo contrário, ele tem desprezo. Então, um sujeito que ele não consegue entender o universo feminino, ele não gosta de mulher, né, gente? Além de achar que mulheres podem ser tóxicas ou podem ser burras e que o universo delas é uma merda de futilidade, que não presta pra nada, né? Claro que muitos desses caras não falam isso abertamente. Você vai perceber esse tipo de comportamento neles através do machismo, comportamentos machistas. Percebe, dá uma olhada no que eles falam a respeito das mulheres famosas, das mulheres conhecidas. Você vai ver que esses caras, eles costumam exaltar só a parte física. Ele só vê um pedaço de carne ali, entendeu? O resto, tudo que diz respeito à mulher, ele tá sempre desprezando ou fingindo que não vê. Você vai perceber que eles vão achar que a mulher é menos inteligente, é menos confiável. Então, é um sinal de alerta e tanto. Outro ponto muito importante observa a relação que esses garotos ou que esses homens têm com as mulheres da família deles. Cara, se um cara não é capaz de tratar bem a mãe dele, ou de falar bem da mãe dele, das irmãs, das primas, das avós, algum problema ele tem, né? Normal ele não deve ser. Observa também se ele tem amizade com meninas, amizade com mulheres, como ele lida com essas amigas. E outro ponto muito importante é ex. Qual o tipo de tratamento que esse cara tem com as ex dele? O relacionamento é sempre complicado, eu acho que é a área da nossa vida mais difícil. E obviamente quando a gente termina é normal que as pessoas, uma pessoa ou ambas saiam machucadas. No entanto, uma pessoa psicologicamente saudável, ela vai entender que aquilo ali foi meio que, como é que eu vou te falar? Foi meio que uma partida de jogo, entende? E que, embora a pessoa não tenha sido um bom namorado, uma boa namorada, ela é uma pessoa além daquilo ali. E geralmente a pessoa equilibrada, ela entende que o mais correto nesse caso é que as pessoas se tornem amigas, ou que elas tenham pelo menos uma relação de respeito entre si. Eu fui traída em quase todos os meus relacionamentos. Quase todos. Os relacionamentos mais longos que eu tive, eu fui traída. No entanto, eu tenho um bom relacionamento com todos esses caras. Não só comi o pão que o diabo amassou no sentido de traição, mas assim, no sentido geral. Teve cara que foi muito babaca comigo, muito, sem dúvida. Principalmente quando eu era mais nova, sabe? Mas eu consigo entender que foi um erro da parte deles. Independente deles terem sido babacas e deles terem me traído, eles são pessoas boas em outros aspectos, eles foram bons pra mim em outros aspectos, e a gente viveu um relacionamento longo, passamos anos juntos, não tem porquê a gente não manter uma amizade, e é assim que funciona comigo até hoje. Eu tenho amizade com todos eles, nós nos damos muito bem e assim vai ser pra sempre. Eu realmente não tenho ódio desses caras, a gente mantém realmente uma relação de amizade muito legal já. Tem ex que eu terminei em 2006, pra você ter uma ideia, e eu tenho amizade até hoje. No caso, ele tenta voltar comigo até hoje, não consegue, nunca vai conseguir,
babaca, sinto muito. Mas assim, eu consigo entender e separar as coisas, entende? E é assim que tem que ser, gente. Foi uma pessoa que você dividiu momentos, você dividiu sua intimidade, sua vida. Não tem porquê você não passar por cima disso e ter uma boa relação com a pessoa. Então, se o cara ele não consegue compreender isso e ele só consegue falar mal da ex ou das ex dele, cara, ele é problemático. Não tem desculpa pra isso. Cara que ele usa a desculpa de ser traído, às vezes nem viu? Tem muito cara que fica falando por aí que foi traído e na verdade não foi porra nenhuma. A questão muito clássica desse tipo de homem estranho, atual, é que eles costumam tentar desdenhar da sua aparência e de todas as qualidades que você tem. Quando você chega pra um cara desses e pergunta se você tá bonito, se você chega pra um cara normal e fala você gostou dessa roupa e tal, não sei o que, bom, ele geralmente vai te elogiar, vai dar a opinião dele de que ele gostou ou não e tal, e vai ser sempre uma pessoa que vai tentar te dar um elogio real, sabe, sincero. Enquanto que esses caras, eles tentam sempre colocar você pra baixo, sempre fazer com que você duvide da sua beleza, do seu charme, da sua capacidade de cativar os outros, bem como de outras habilidades que você tenha. Não raro eles tentam fazer com que você se sinta menos inteligente do que você é, menos competente no seu trabalho, que você duvide da sua capacidade de lidar com as pessoas. Então, são pessoas que, às vezes de forma sutil, estão sempre te colocando para baixo. É muito comum também, nesse tipo de homem que a gente está desenhando aqui nesse vídeo, dos quais eu já falei em vídeos anteriores. Então, meninas, nada disso diz respeito ao comportamento de um cara normal, tá? Se você identificar esse tipo de situação, sai fora. Se possível, fala com o cara que você tá saindo fora, o porquê que você tá saindo, por que ele tá sendo errado. É muito importante que a gente deixe claro que a gente tá sacando que eles estão sendo babacas e que isso não é o correto, não é o que a gente merece ter, nem o que a gente espera. Pula fora e procura pessoas que sejam normais, que sejam emocionalmente saudáveis, que estejam procurando uma pessoa para dividir momentos e para construir alguma coisa boa, feliz, sabe? Não procura gente problemática não, meu bem. Olha, você não ganha dinheiro para ouvir gente maluca, para ouvir gente transtornada. Manda esse povo tudo tomar no cu e vai procurar outro tipo de gente. Não tem porquê a gente manter relação e dar a nossa atenção, o nosso tempo pra gente desse tipo, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até!